Cheguei ao restaurante para a festa de noivado do meu irmão, mas não havia ninguém lá. Liguei para ele, e ele respondeu: "Ah, o noivado foi ontem. Acho que você perdeu." Então tirei do bolso um cheque de $100.000, o presente para o carro de luxo dos sonhos dele, e rasguei. Quando meu irmão souber disso. Meu nome é Blake. Tenho 33 anos, sou dentista, o filho mais velho, o confiável. A piada na família é que sempre tive a mão firme desde criança. Eu consertava brinquedos, apertava parafusos, colava canecas rachadas. Em algum momento, consertar virou minha profissão. Dentes, horários, crises, tudo passa por mim. Sou o cara dos bastidores. Aquele que chega cedo, paga a conta só desta vez e é chamado de exagerado se ousar mencionar isso. Meu irmão Josh é o favorito. Sorriso fácil, grandes ideias, sempre uma história que faz todo mundo prestar atenção. Nossos pais dizem que ele tem brilho. Olham para mim e dizem: o Blake é prático. Prático significa confiável. Confiável significa ser usado. Trabalho em um consultório pequeno perto do rio. Limpo, claro, 5 salas. Gosto de ordem. Gosto de planilhas. Gosto de saber que, quando um paciente diz "dói aqui", posso fazer algo que ajuda. Dentes não mentem. Pessoas, sim. Naquela noite, vesti um paletó azul marinho e dirigi até o Lar Candy Pine, o restaurante que Josh escolheu para o noivado. Estacionei a 2 quadras, porque o estacionamento mais próximo estava cheio. Estava frio. Lembro do som dos meus sapatos na calçada e da minha respiração embaçando o ar enquanto eu ria de mim mesmo por estar nervoso e eu nem era o noivo. Lá dentro, a recepcionista olhou a tela. Nome: Blake. Festa de Josh e Mia. Ela rolou a lista. Tivemos uma sala reservada ontem. Nada para hoje. Ontem. Passei o polegar na borda do celular. Tem uma hoje. Festa de noivado. Ela balançou a cabeça. Sinto muito. O barulho pareceu aumentar. Pratos, copos, talheres. Afastei-me e liguei para Josh. Ele atendeu na terceira chamada, com a voz animada. Blake. E aí? Estou no Lar Candy Pine. Onde está todo mundo? O noivado foi ontem, disse ele, despreocupado. Acho que você perdeu. Fiquei em silêncio, olhando para uma pirâmide de limões no bar. Vocês mudaram. Não mudamos nada. Só, funcionou melhor para todo mundo. Você devia ter visto no grupo. Eu vi o grupo. Deve ter passado batido, disse ele. Enfim, não fica bravo. A gente faz algo com você depois. A recepcionista me olhou com aquela pena suave de quem vê alguém sozinho numa mesa posta para desassenti, encerrei a ligação e fiquei ali, parado, enquanto alguém sentava perto e 2 copos de champanhe tilintavam ao som de risadas altas. Quer se sentar no bar? Perguntou a recepcionista, gentil. Na verdade, respondi, ouvindo minha própria voz se achatar, acho que estou bem. Saí para o frio. Minhas mãos pareciam tolas, vazias. Tinha um cartão no paletó e, dentro dele, algo que passei semanas planejando e uma longa tarde no banco organizando. Continuei andando. Josh e eu crescemos em uma casa pequena, com paredes finas e opiniões mais altas ainda. Quando nós dois tirávamos notas minha mãe dizia: Josh, você é brilhante. E depois se voltava para mim com: Blake, você é consistente. Meu pai tinha boas intenções, mas o jeito dele de demonstrar amor era dar conselhos que ninguém pedia. Ele sempre dizia: filho, estabilize primeiro, depois brilhe. Josh nunca estabilizou. Ele só brilhava. E, de algum modo, isso era suficiente. Aos 15, eu trabalhava nos fins de semana em uma loja de ferramentas. Josh tentava futebol, violão, YouTube e a networking em que, na verdade, era só sair com caras mais velhos que o deixavam beber cerveja. Eu economizava para a faculdade. Ele, para um fim de semana em Miami. A odontologia fez sentido para mim. Gostava da ideia de que a precisão te levava a algum lugar. Que havia etapas, materiais, resultados. Fiz empréstimos. Fiz anotações.
Assumi plantões de dentistas mais velhos que queriam seus sábados livres. Comprei livros usados e uma lâmpada de fotopolimerização de segunda mão para praticar. Se existe uma foto minha na época da faculdade, é eu segurando uma lima rotatória em um laboratório apertado, sorrindo como alguém que finalmente encontrou o lugar certo. Enquanto isso, Josh sempre precisava de uma ajuda temporária. Depois outra. E outra. Começou pequeno, $160 para uma multa, 200 para um curso que mudaria a vida dele. Ele dizia, te pago na sexta. Sexta virava mês que vem. Mês que vem virava um pedido de desculpa acompanhado de um sorriso. Eu deixava pra lá, é o que irmãos confiáveis fazem. Você se convence de que está ajudando alguém a subir. Quando abri meu consultório aos 30, a inauguração foi numa terça-feira cinzenta. Mandei o endereço, o horário, uma foto da nova placa. Minha mãe respondeu, orgulhosa dos meus 2 meninos. Josh respondeu, não consigo sair de um compromisso. Chuva no galpão. Meu pai não respondeu. Achei que doeria mais do que doeu. Mas veio a paciência. Minha higienista trouxe cupcakes. O dono do prédio trouxe uma planta. Eu preenchi CARES, assinei formulários, liguei para laboratórios, paguei contas e bebi café demais. Estabilidade. Era minha. Então Josh conheceu Mia. Ela é gentil. Tem olhos calmos, um bom emprego e um jeito de se portar como quem já se acostumou a esperar o pior. Josh voltou a ser uma brilhante. Viagens de fim de semana, fotos à beira d'água, legendas longas sobre a construir uma vida. Ele me contou que ia pedir ela em casamento. Eu disse, parabéns. Ele respondeu, você acha que devo ir de Cartier? Eu disse, compra o que você puder pagar. Ele riu como se eu tivesse contado uma piada. O dinheiro começou a pairar entre nós, como um zumbido constante. Os depósitos do local da festa são absurdos. Minha mãe suspirava ao telefone. Os pais da Mia não podem ajudar muito. Você sabe como é, meu pai acrescentava. O Josh tem impulso. E impulso precisa de apoio. Apoie seu irmão. Os números começaram a se empilhar como post-its, $1.200 para quitar um cartão antes de ir para a cobrança. 3.400 porque o carro precisou trocar todos os pneus de uma vez. 500 porque o hotel cobrava no check-in e o Josh achou que era só no check-out. Te devolvo até o dia 10, ele dizia. O dia 10 passava em silêncio. Eu reenviava o valor, e ele respondia com um coração. Parecia ridículo ao lado da minha hipoteca. Depois veio o carro. Josh tinha uma foto dele no celular, um modelo de luxo prateado, com o emblema que ele costumava desenhar nas capas de revista. Nem é tão caro assim, disse. Consigo pagar as parcelas. Só preciso do valor de entrada para ter uma taxa decente. Quanto? 800 o quê? 1.000, fiquei olhando para ele. Ele sorriu, como se tivesse acabado de anunciar que ia ser pai. Josh, falei com calma, isso não é dinheiro de entrada. Isso é dinheiro para comprar uma casa. Ele bufou. Ah, vai. A Mia merece ser levada pro nosso casamento em um carro bonito. Então aluga um carro bonito por um dia. Ele revirou os olhos. Você não entende. É sobre a imagem. Ele realmente disse isso. A imagem. Naquela semana, minha mãe ligou 3 vezes e mandou 11 mensagens. Você conhece seu irmão, disse. Ele sonha grande. Meu pai ligou uma vez e falou, família investe uns nos outros. Quando eu não concordei, ele completou, não seja mesquinho com isso. Mesquinho. A palavra ficou presa no estômago como uma moeda engolida. Continuei trabalhando. Coroas, canais, um dente lateral lascado de um adolescente que jurou não ter mordido o garfo. À noite, eu deitava no sofá, olhando pro ventilador de teto, discutindo comigo mesmo. Ele é seu irmão, mas isso não é razoável. Seja generoso, mas não cego. Ajude, mas até que ponto ajuda a vir a perder a própria coluna? Reservei o restaurante porque queria fazer pelo menos uma coisa que parecesse familiar no papel, uma comemoração que eu pagasse sem ninguém me cobrar planilhas depois.
Anotei a data 2 vezes. Liguei para confirmar. Escolhi o menu mais barato para ninguém insinuar que eu estava me exibindo. Também fui ao banco. Emiti um cheque administrativo de $100.000 em nome de Josh. Coloquei dentro de um cartão simples não porque o carro fizesse sentido, não fazia, mas porque eu estava cansado do placar. Cansado de ser descrito como prático, como se isso significasse esquecível. Disse a mim mesmo que, se eu desse aquele cheque, estaria zerando as contas. Nunca mais ouviria "você nunca aparece". Fiquei na cozinha segurando o cartão, pensando, isso é loucura. Depois coloquei no bolso do paletó e disse a mim mesmo que decidiria no restaurante. Se ele estivesse grato, se a noite parecesse realmente de família, eu daria. Se fosse mais do mesmo descuido, guardaria de volta. Tive a resposta no balcão da recepcionista. Foi ontem, ele disse. Acho que você perdeu. Eu não perdi. Eles mudaram e não me avisaram porque era mais fácil assim. Dirigi para casa sem música. Tirei o cartão do bolso, segurei, coloquei de volta. Não senti nada. Ainda não. Deixei o paletó na cadeira e lavei as mãos mais tempo do que precisava, como se pudesse tirar algum resíduo de mim. Por volta da meia-noite, o celular acendeu. Mensagem da mamãe: noite maravilhosa ontem. Todo mundo amou o vídeo. Você devia ter visto o discurso do seu irmão. Depois, uma foto de Josh segurando uma taça, cabeça inclinada para trás, rindo. Nenhuma sentimos sua falta. Nenhum ou onde você estava. Apenas mais um evento de família que não precisava da minha presença, só da minha carteira. 1 hora depois, Josh mandou mensagem: pode me enviar aquela coisa que a gente combinou até sexta? O vendedor disse que a promoção termina. E um emoji piscando. Coloquei o celular virado para baixo e fiquei olhando pro teto de novo. Algo mudou. Não foi alto, nem dramático, só um clique, como uma porta antiga finalmente se encaixando no batente. 2 dias depois, minha mãe mandou mensagem: venha domingo. Vamos comemorar só nós. Soava como um pedido de desculpas, mas parecia mais um agendamento. Eu fui. Queria ver se existia alguma versão dessa história em que eu não me perdesse. Vesti o mesmo paletó, o cartão ainda dentro do bolso. Não mais como presente, mas como uma pergunta que eu podia responder com as próprias mãos. A casa cheirava a frango assado. Josh abriu a porta sorrindo. Olha ele aí, o homem do momento. Disse como se fosse piada. Mia me abraçou suavemente. Sentimos sua falta, sussurrou. Foi a única frase verdadeira da semana. Na mesa, papai ergueu um copo. A família, disse, olhando para Josh e Mia. Depois olhou para mim com aquele aviso silencioso de pai seja educado. Comemos. Josh contou a história do pedido de casamento. Mamãe riu quando ele falou que a caixa do anel não abria. Papai comentou sobre a disponibilidade do local da festa. E então a conversa foi deslizando, tranquila como maré, até chegar inevitavelmente aos números. Josh, então, o vendedor disse que, se eu der 100, ele segura a taxa em. Mamãe, o Blake entende dessas coisas. Papai, 800 é um movimento estratégico. É investimento. Mia encarava o prato. Eu larguei o garfo. Eu não vou financiar um carro. Sem gritar. Sem introdução. Só saiu. Como diagnosticar uma fratura. Josh piscou, confuso. O quê? Eu não vou pagar por um carro. Nem por depósitos. Nem por multas porque vocês mudaram o dia e não me avisaram. O sorriso da mamãe endureceu. Querido, só estamos conversando sobre possibilidades. Papai se recostou na cadeira. Não torne isso algo hostil. Não estou tornando, respondi. Só estou deixando claro. Josh deu uma risadinha fina. Cara, a gente já conversou sobre isso. Não, corrigi. Você me contou. É diferente. Mia tocou o braço dele. Talvez a gente. Josh afastou a mão dela. Blake, para de bancar o justo. Você pode bancar isso.
Você é, ele fez um gesto vago na minha direção inconfortável. Sou, disse eu. E trabalhei para isso. Pulei férias, dormi em plantões, fiz limpezas aos domingos para pacientes pagarem em dinheiro e escrevi cheques quando você dizia sexta. Não vou mais fazer isso. A voz da mamãe baixou um tom, aquele tom que avisa que as lágrimas estão a caminho. Depois de tudo que fizemos por você? Como o quê? Perguntei. E me surpreendi com a calma. Me diga o que vocês fizeram que lhes dá direito sobre o meu futuro. A mão do papai bateu na mesa. Não forte, mas o suficiente. Cuidado com o tom. Estou cuidando muito bem dele. Josh revirou os olhos. Ridículo. É só um cheque. Enfiei a mão no bolso do paletó e tirei o cartão. Coloquei sobre a mesa. Mamãe soltou um suspiro como se o alívio fosse uma pessoa entrando na sala. Eu escrevi isso antes do restaurante, disse. Levei para lá para decidir. Decidi no estacionamento. Abri o cartão e deslizei o cheque administrativo pela metade, deixando todos verem os zeros. O rosto de Josh mudou. Ele não parecia grato. Parecia no direito. Como alguém vendo um pacote com o próprio nome que só foi atrasado pela chuva. Entrega logo, ele disse, estendendo a mão. Josh, sussurrou Mia. Peguei o cheque e o rasguei ao meio. O som foi pequeno e enorme ao mesmo tempo. Rasguei de novo. E de novo. Devagar, o bastante para que meu coração acompanhasse. Blake. Mamãe arfou. Papai me olhava, atônito. A cadeira de Josh arrastou no chão. O que há de errado com você? Respirei fundo. Minhas mãos não tremiam. Isso não é vingança, falei. É encerramento. Ele riu, mas a risada quebrou no meio. Encerramento? Você me deve. Olhei para ele como olho para um paciente que jura que açúcar não causa cárie. Eu não te devo carros. Nem depósitos. Nem a versão de mim que paga para ser convidado para as coisas. A voz da mamãe tremeu. Família ajuda. Família me inclui, respondi. E já faz tempo que não inclui. Ninguém disse nada. No corredor, um relógio marcava os segundos como se quisesse ser notado. Levantei-me. Parabéns, Mia, disse. De verdade. Olhei para Josh. Boa sorte. Virei-me para os meus pais. Falaremos quando eu estiver pronto para ser tratado como uma pessoa. E saí. O celular começou a vibrar antes que eu chegasse ao carro. Deixei tocar. Sentei ao volante, encarei a coluna de direção e respirei até minhas mãos ficarem tão firmes quanto no dia em que segurei meu primeiro espelho e sonda. Dirigi para casa com o rádio desligado. Na manhã seguinte, a tela do telefone mostrava 22 chamadas perdidas, 37 mensagens e 3 áudios marcados como urgentes. O grupo da família era um caos de culpa e faíscas. Mamãe, precisamos conversar. Papai, seu comportamento foi inaceitável. Josh, você me humilhou na frente da Mia. Mia, podemos falar em particular? Não respondi de imediato. Não por drama, por escolha. Fui pro consultório. Destranquei a porta, acendi as luzes, liguei os autoclaves. Conferi a agenda. 8 pacientes, um molar trincado, 2 exames periódicos, uma coroa para cimentar, um inchaço de emergência. Problemas reais, com passos reais. Às 9h12, entre um atendimento e outro, Josh ligou de novo. Entrei na sala reservada e atendi. As suas ideias estão loucas, foram as primeiras palavras dele. Estou trabalhando, respondi. Você acha que rasgar um cheque te torna nobre? Que isso me ensina alguma coisa? Fez a mamãe chorar. Eu não fiz ninguém chorar, disse. As pessoas escolhem o que sentir. Você vai abandonar seu único irmão por causa de um carro? Não estou te abandonando, falei. Estou saindo do papel de quem financia sua imagem. Ele bufou. Você adorava ser o herói. Não finge que não. Eu gostava de ajudar quando fazia sentido. Olhei pro relógio.
Tenho um paciente em 2 minutos. Então manda outro cheque, ele disse. Não é tão sério assim, ele disse. Eu desliguei. Ao meio-dia, mamãe apareceu no consultório. Sem mensagem, sem aviso. Entrou direto pela porta, aproveitando uma pausa entre atendimentos. Os olhos brilhando, o casaco apertado contra o corpo como um escudo. Blake, ela disse, alto demais pro ambiente de espera. Nós somos família. Olhei para minha recepcionista, que apenas assentiu, sinalizando que podia adiar o próximo paciente. Levei mamãe até a sala de atendimento. Ela não se sentou. Você nos humilhou. Fez uma festa de noivado sem me convidar e só me contou depois que cheguei. Isso doeu, eu disse. Achamos que o outro dia seria melhor para todos. Todos é uma palavra escorregadia, respondi. Ela se irritou. Você sempre foi tão literal. Sou dentista, falei. Ser literal é o que mantém os dentes das pessoas no lugar. Ela suspirou. Seu pai diz que você está punindo o Josh por ser diferente. Não estou punindo ninguém. Só decidi não patrocinar o estilo de vida dele. O queixo dela se ergueu. Nós te ajudamos. Pagamos por. Vocês não pagaram pela faculdade, interrompi calmamente. Eu fiz empréstimos. Trabalhei. Vocês me deram uma cama e pagaram a luz quando eu era criança. Isso foi ser pai e mãe. Isto aqui gesticulei entre nós é chantagem educada. A boca dela se abriu, depois fechou. Você mudou. Eu cresci. Ela olhou pro chão. O que eu digo pra família? Diga que me ama. Que me verá quando pudermos estar na mesma sala sem que alguém me apresente uma fatura. Fiz uma pausa. E diga que fico feliz de verdade pelo Josh e pela Mia. Mas eu não sou um caixa eletrônico. Ela apertou os lábios com tanta força que ficaram brancos. Por um segundo, vi além do drama a mulher cansada por trás dele. Mas então ela vestiu o casaco de novo, como se fosse armadura. Isso é triste, disse. Você vai se arrepender. Já me arrependi de outras coisas, respondi. Disso, eu posso viver. Ela saiu sem se despedir da recepcionista. Eu voltei pro trabalho. Na semana seguinte, pequenas coisas viraram símbolos. Coloquei o celular em modo não perturbe depois das 20 horas. Desafixei o grupo da família. Passei a correr antes do trabalho dia sim, dia não. Nada heróico, só 20 minutos sem o barulho de ninguém. Comecei a cozinhar refeições de verdade em vez de comer cereal em pé, sobre a pia. Consertei uma prateleira bamba no corredor e ri, porque claro que fiz isso. Josh tentou outras abordagens. Pensa na imagem, ele mandou por mensagem. Depois, pensa na Mia. Mais tarde, ok, esquece o carro. Mas pode ao menos pagar o fotógrafo. São só 7.000. Quando o silêncio não me dobrou, veio outro texto. Uau, legal. Você sempre achou que era melhor do que eu. Depois, eu te perdoo. E por fim, acabou. Não respondi a nenhum deles. Mandei uma única mensagem para Mia, te desejo melhor. Minha decisão não é sobre você. Ela respondeu com um coração e, depois de uma longa pausa, eu entendo. Meu pai esperou 10 dias antes de ligar. Conversamos numa quinta-feira, enquanto eu estava estacionado em frente a um depósito de suprimentos. Filho, ele disse, isso tudo é demais. Não precisa ser, respondi. Eu te criei para ser generoso. E o Senhor me criou para ser responsável. Generosidade me procurou, eu só aprendi a colocar limites. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a ligação tivesse caído. Não gostei de como você fez as coisas, disse por fim. Não gostei de ser deixado de fora de um evento importante e depois receber a conta. Você está distorcendo as coisas, ele disse, mas sem tanta convicção. Não estou. Só estou dizendo as coisas do jeito certo, finalmente. Ele pigarreou. Precisamos encontrar um meio-termo. O meio-termo foi há 10 anos, respondi. Você me disse para me estabilizar. Eu fiz isso. Agora estou mantendo o que conquistei. Ele soltou o ar devagar.
Sua mãe não consegue dormir. Ela vai ficar bem, eu disse. Ela é mais forte do que pensa. Ele não gostou disso. Você soa diferente. Eu sou diferente, respondi. Cansei de comprar meu lugar na própria mesa da família. Depois que desligamos, fiquei ali, com o carro desligado, observando uma empilhadeira mover paletes. O ritmo simples me acalmou levantar, girar, colocar. Um processo. Eu respeitava processos. No domingo, não fui ao jantar. Recebi 3 fotos de todos à mesa, 2 cadeiras vazias apagadas com Photoshop. As legendas eram citações vagas sobre perdão. Desliguei a tela e dobrei roupas. Há algo profundamente tranquilo em empilhar camisas limpas quando a mente costumava girar como um ventilador. 2 semanas depois, Mia ligou. Quero te dizer uma coisa, ela começou. Você não precisa responder. Ok. Eu não soube da mudança do restaurante até o dia mesmo, disse ela. Pedi para te avisarem. Sinto muito que não fizeram isso. Também disse pro Josh que o carro era uma péssima ideia. Obrigada, eu disse. Não estou te pedindo nada, acrescentou rápido. Só queria que soubesse que não sou cega. Eu agradeço, respondi. De verdade. Ela hesitou. Ele está furioso por causa do cheque. Eu sei. Não importa. Importa, sim, disse suavemente. Ele disse que você usou o cheque para controlá-lo, ela sussurrou. Mas, na verdade, ele contava com isso para te controlar. Fiquei em silêncio um tempo. Isso foi muito honesto, eu disse. Estou tentando ser diferente do que aprendi crescendo, respondeu. Quero ser justa. Espero que vocês dois tenham uma boa vida, falei. Sem ironia. Eu sei, ela disse. Adeus, Blake. Depois disso, o ritmo das mensagens diminuiu. As pessoas perceberam que eu não estava respondendo. Pressão não sobrevive em salas sem eco. No lugar disso, outros sons preencheram meus dias: o chiado da sucção, o zumbido do ultrassom, o obrigado discreto de um paciente que percebe que a dor passou. Coloquei uma planta na recepção. Troquei uma lâmpada que piscava. Marquei as férias que vim adiando há 3 anos, 3 dias à beira de um lago. Sem grupos de família, sem lembranças disfarçadas de cobranças. A última faísca veio do Josh, uma captura de tela de uma mensagem do meu pai que dizia: precisamos nos manter firmes. Abaixo, ele escreveu: você está morto para mim. Ele enviou como uma maldição. Soou como um presente. Larguei o celular e preparei chile. 2 meses depois, encontrei meus pais para tomar café num lugar neutro, uma pequena cafeteria com cardápio em quadro negro e um sino que tocava quando a porta abria. Cheguei cedo. Eles se atrasaram. Aquilo me pareceu familiar e, de algum modo, tudo bem. Mamãe começou com um suspiro. Papai, com um pigarro. Comecei dizendo: vou ser direto. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos, mas secos. Meu pai parecia cansado de um jeito humano, não irritado. Eu amo vocês, eu disse. Não estou saindo da família. Estou saindo do papel que vocês escreveram para mim. A boca da minha mãe se contraiu. Nós nunca. Vocês escreveram, sim, eu disse, ainda calmo. Talvez sem perceber, mas foi o único papel que me entregaram. E eu não vou mais interpretá-lo. Meu pai passou o polegar pela tampa do copo de café. E o que isso significa? Significa limites, eu disse. Sem dinheiro, sem conta surpresa. Se eu quiser dar um presente, será por escolha minha. Se vocês planejarem algo e quiserem que eu vá, me avisem a data real. Se eu disser não, esse é o fim da conversa. Mamãe engoliu em seco. E seu irmão? Desejo o melhor para ele, eu disse. Mas não vou financiá-lo. Ficaram os dois em silêncio. Do lado de fora, alguém ria. Um cachorro latiu. Mamãe falou primeiro, em voz pequena: achamos que você não precisava de nada, você sempre deu conta de tudo. Isso não é motivo para quererem dar conta de mim, eu disse. Papai assentiu uma vez, como se doesse. A gente tinha orgulho de você, ele disse.
Só não soubemos dizer. Podem começar agora, eu respondi. Não era uma cobrança, era uma porta aberta. Ele me olhou. Nós temos orgulho de você. Não foi um discurso, foi uma frase simples. Saímos sem abraço, porque teria soado como encenação. Saímos com algo melhor, um rascunho de novas regras. De volta ao consultório, pendurei uma nova foto no corredor. Nada grandioso, minha equipe almoçando junta, alguém rindo no meio da conversa, uma mancha de molho na guardanapo. Pareciam pessoas que apareciam umas pelas outras, sem precisar de planilhas ou trocas de favor. Naquela noite, esquentei o resto do Chile, olhei o ventilador girando no teto e senti aquele tipo raro de silêncio leve, o que vem quando você finalmente diz a verdade em voz alta e a deixa descansar. O celular vibrou uma vez, lembrete de um paciente, não uma cobrança. Coloquei-o virado para baixo e lavei a panela. Não sei o que Josh vai fazer. Talvez ele se encontre. Talvez não. Mia mandou uma única mensagem no dia do casamento, uma foto do buquê e 2 palavras: deu certo. Respondi com um coração e guardei o celular. E aqui está o que eu sei: não devo a ninguém um carro de luxo, uma imagem, nem um pedido de desculpas por não comprar meu lugar nas mesas. Não devo explicações por ser constante. Não sou mais a resolvedora da família. O que eu devo é a mim mesmo uma vida em que meu assim signifique sim e meu não signifique não. Devo a minha paz de ouvir alguém dizer, não dói mais, em perceber que, finalmente, eu disse isso para minha própria vida. Não vou fazer drama. Nem discursos longos nos feriados. Vou aparecer quando as datas forem reais. Vou levar um bolo que eu realmente queira comer. Vou pagar apenas a minha parte, mais, só se eu quiser dar. Não busco vingança. Busco encerramento e limites. Ser a pessoa que se estabiliza e depois brilha não porque alguém mandou, mas porque eu escolhi. Meu nome é Blake. Tenho 33 anos. Conserto coisas para viver. E estou finalmente parando de deixar que me quebrem para que tenham uma história para contar. Estou construindo a minha mais silenciosa, mas inteiramente minha.